cubagem é a forma que você vai para campo medir o volume. Difícil de fazer, como tem que derrubar a árvore, a gente evita ficar fazendo isso sempre. Então, a gente usa para estimar o volume da árvore sem ter que derrubar ela. Aí a gente tem opções para fazer isso. Eu comentei que função de afilamento é uma que vocês vão ver lá em manejo florestal, né, é por meio de regressão, né, por equação de regressão. A gente estima o diâmetro e depois. Então, isso aqui é coisa para outra matéria. Equação de volume a gente vai ver no fim do curso, que eu vou apresentar a regressão para vocês. A gente mostra o caso da equação de volume, né, que é uma das aplicações da regressão. Esses dois aqui, na verdade, a gente faz por meio de regressão. Regressão é uma equação matemática que você relaciona variáveis e estimar elas. Então, aqui é um exemplo de uma regressão de estimar volume em função do DAP. Aí o que eu quero inserir para a matéria dessa prova é o fator de forma. Então, isso é uma das formas que a gente tem de estimar volume utilizando o DAP da árvore. Aí como é que esse fator de forma é utilizado? Você faz a cubagem, mede o volume da árvore, estima o fator de forma dela e depois usa esse fator de forma para estimar o volume de outras árvores que você não vai medir mais volume, só o diâmetro e a altura. O fator de forma, ele é um conceito bem até de entender, né? Não tem muito segredo, não. E é uma das maneiras mais rápidas que você consegue estimar a volumetria de árvore é utilizando o fator de forma. Para eu conseguir estimar o volume de uma árvore, eu só preciso lembrar de um número para me permitir fazer essa estimativa. Geralmente, a gente usa de praxe de 0,5. Ou seja, fator de forma para uma árvore, assumir que ele é 0,5. Se eu conhecer esse número, forma, e eu conhecer o diâmetro e a altura de uma árvore, eu consigo estimar o volume dela com essa informação. O fator de forma, né, como ele é um fator, é adimensional. Então a gente vai dividir dois números, tá, para obter o e ambos esses números são metros cúbicos. Então na hora que você divide metro cúbico por metro cúbico, ele vira um fator, né, ou um índice, ou seja, ele não tem dimensão. Portanto, ele é o volume de um cilindro e o volume real da árvore. O volume de um cilindro seria um volume imaginário que uma árvore tem. No caso aqui eu estou representando em vermelho. Aí lembra que um cilindro ele tem a característica de não ter afilamento, ou seja, eu consigo determinar o volume de um cilindro conhecendo apenas um diâmetro dele e o diâmetro de um cilindro não varia, né? Em qualquer altura que eu pegar o diâmetro dele, né? Se eu pegar aqui em cima o diâmetro é igual, aqui embaixo, ou qualquer lugar, né? Um cilindro ele tem essa característica de ser um diâmetro, ele não varia, diferente da árvore, né? E a altura dele. O cilindro ele vai ser dado utilizando o diâmetro DAP. O imaginário que a gente encaixa na árvore, ele é dado com o mesmo diâmetro que o DAP tem. A gente usa o DAP, que é esse valor que eu vou medir na árvore. Ou seja, o inventário florestal é o DAP que a gente vai conhecer da árvore. Não vou conhecer diâmetro no solo, conhecer diâmetro acima, né? Porque tradicionalmente a gente mede o DAP. Portanto, o cilindro que eu usar aqui para calcular o fator de forma, ele é dado com um DAP, que essa primeira parte da equação do volume do cilindro é a área seccional. A gente tem o diâmetro ao quadrado multiplicado pelo π dividido por 40.000. Portanto, DAP em centímetro e essa parte da equação aqui vai me dar a área seccional em metros quadrados. Essa parte aqui multiplica com a altura total da árvore, né, a altura total do campo também. Na hora que eu multiplicar o metro quadrado por metro, ele me dá em metro cúbico. Portanto, o volume do cilindro é dado em metro cúbico, que seria o volume dessa caixa aqui.
sendo o diâmetro e a altura. Então, essa aqui é a fórmula que a gente usa para calcular o volume. O volume sólido, ou seja, o volume real de madeira que tem nessa árvore, é dado com a operação de cubagem. Então, a gente derruba a árvore, mede o diâmetro em vários post aqui, depois converte isso para volume, esse é o volume sólido que eu preciso conhecer. Por isso que para eu calcular um fator de forma para uma árvore ou para uma floresta, fazer cubagem de algumas árvores para obter o valor do volume sólido. Aí quando eu volume sólido, eu venho e calculo o fator de forma simplesmente dividindo essa é a forma que a gente obtém o fator de forma, tá? Bem simples, é só pegar aquela informação do inventário, da cubagem, desculpa, e fazer essa divisão aqui. Aí o jeito que a gente calcula o fator de forma para uma árvore, forma aqui, você vai pegar uma árvore aí, a gente vai cubar, então um exemplo aqui, a gente, após cubar uma árvore com 10 centímetros e a altura total de 31 metros, foi determinado que possui um volume real de 1 metro cúbico de madeira. Aí eu peço para falar qual que é o fator dessa árvore. DAP e altura a gente mediu antes de derrubar a árvore. De derrubar ela, cubamos ela, fizemos toda aquela operação de volumetria e achamos esse número aqui, 1 metro cúbico. E eu quero saber qual que é o fator de forma dessa árvore em questão. Para fazer isso, eu vou seguir esses 3 passos aqui. Primeiro eu vou calcular o volume de um cilindro, utilizando esse DAP e essa altura total. A forma que a gente vai usar para calcular o volume do cilindro. Como a gente está entrando com área seccional de forma a trabalhar com diâmetro em centímetros, dessa forma aqui, né, dividindo por 40.000, portanto, isso aqui vai quadrado, isso em metro, unidades estão batendo, a conta vai dar ok. Resulta no valor de 2,19 metros cúbicos. Aí calcular o volume real de madeira da árvore por meio de dados de cubagem, na verdade, esse segundo passo eu já dei aqui no enunciado. Já te falei qual que é o volume real no segundo passo aqui, que é pegar a informação da cubagem e transformar isso em metro. Aí o terceiro ponto, a gente calcula o fator de forma, que é o volume sólido de madeira, ou seja, aquilo que veio lá da cubagem, que é 1 metro, pelo volume do cilindro, ou volume cilíndrico, que é 2,19. Dividido por esse valor dá 0,46. Portanto, esse fator de forma ele pode ser interpretado como uma árvore com essas dimensões aqui, de 30 centímetros e 31 metros. A quantidade de madeira que tem num cilindro imaginário essas dimensões é 46%. O restante aqui vai ser uma relação de 1, né? Ou seja, o 1 menos 0,46, que dá 0,54, significa que 54% formado por essa árvore aqui é ar, né? Ou seja, não tem madeira, e 46% o fator de forma é madeira. Isso é o jeito que a gente faz o fator de forma de uma árvore, né? Só que quando eu vou fazer a estimativa utilizando o fator de forma, não é comum você pegar uma árvore. Sempre que a gente trabalha com esse tipo de amostragem, né? Ou seja, sempre que eu tenho que estimar volume de uma floresta, eu não vou fazer isso para uma árvore, vou fazer isso para 10, 15, 20, 30 árvores, tira a média de uma dessas 30 árvores e esse número representa o fator de forma de uma floresta. Então, reforçando aí, não é comum você amostrar uma árvore só. Sempre amostra mais de um indivíduo, porque isso varia, né? A metria não é uma coisa estável, ou seja, ela varia de árvore para árvore, por isso que a gente pega mais dados para obter a informação para uma floresta. Mas a forma de calcular é a mesma, para cada árvore. Se eu for fazer isso para 30 árvores, esse slide anterior aqui, vou seguir esses passos para cada uma das 30 árvores, eu pego a média desses 30 valores e isso vai representar o fator de forma da floresta.
Quando a gente precisa, portanto, pegar o fator de forma para uma floresta, a gente vai fazer mais ou menos um esquema desse aqui, ó. Você vai realizar um inventário de uma floresta de eucalipto e necessita obter o fator de forma para estimar o volume das árvores. Aí a gente recomenda, primeiro, conhecer a distribuição em diâmetro das árvores, ou seja, qual que é o maior ou menor diâmetro que eu tenho ali na floresta, para a gente poder como que eu vou amostrar as árvores no campo. Aí eu teria uma informação tipo essa daqui, né, uma distribuição de diâmetro, onde eu sei que a minha menor população aí de árvores tem 3 centímetros e a maior tem 58. Eu vou trabalhar com 6 quilômetros nessa minha floresta. De posse desse conhecimento da distribuição das árvores, a gente vai lá para campo cubar as árvores, ou seja, eu vou lá derrubar um número X de árvores para medir o volume delas. Aí a gente vai planejar usando as classes de diâmetro como um fator de agrupamento. A gente vai definir um número a cubar, né? Aí o que define isso é o meu de recurso, quanto tempo que eu tenho para ir para campo, quantas pessoas tem. Cubar 30 árvores pode você fazer em um dia, se tiver uma equipe bem treinada, ou uns 2 a 3 dias você consegue cubar umas 30 árvores em campo. 30 é um número bom, se você for fazer uma amostragem com 30 árvores, é legal já, tá? Você já tem uma repetição. Se uma floresta for muito pequena, aí a gente pode até reduzir para umas 10, 15 árvores, né? Se for uma 10, 30 hectares ali, a gente reduz. Mas 30 é um número que a gente considera adequado para essa informação. Se eu vou cubar 30 árvores em campo, que eu defini, eu vou fazer isso de igual em todas as classes de diâmetro. Se eu tenho 5 classes de diâmetro, 6 classes de diâmetro, se a gente dividir 30 por 6, vai me dar 6 árvores para cada classe de diâmetro. Ah, não, perdão. Isso aqui é o número de classe de diâmetro. Eu vou dividir 30 árvores por classe de diâmetro, vai me dar 5 árvores para cada classe de diâmetro. Portanto, eu definiu lá no escritório quantas árvores eu vou cubar e quantas árvores para cada cubar. No caso, 5. Aí a gente vai para o campo, vai achar 5 diâmetro de 53, cubar ela, 5 com diâmetro de 54 e cubar, e assim por diante. Vou cubar 5 em cada classe, depois a gente volta para o escritório, calcula o fator de cada uma das 30 árvores cubadas, e o fator de forma médio dessas 30 árvores é o que vai estimar o volume das árvores medidos no inventário florestal. Ou seja, desses 30 árvores que a gente obteve, né, os 30 valores de fator de forma, deles, e esse é o fator de forma da floresta. Então, como que a gente aplica esse fator de forma para estimar o volume de uma árvore? Imagina que a gente fez a cubagem de uma floresta, igual eu mostrei no exemplo anterior aqui, e definiu que o fator de forma das 30 árvores lá foi de 0,46. Aí eu quero agora estimar o volume de uma árvore que tenha 25 centímetros de diâmetro e 30 metros de. Ou seja, essa árvore de 25 e 30, eu não vou derrubar ela, eu não vou medir o volume dela. Eu vou estimar o volume por meio do fator de forma. Para fazer isso, basta aplicar essa equação aqui. A gente vai pegar o volume, que é essa porção aqui da equação, utilizando 25 centímetros e 30 metros, e multiplicar esse volume do cilindro pelo fator de forma. Portanto, a área seccional do DAP, né, ou seja, a área seccional da árvore utilizando o DAP. Isso aqui é a altura total da árvore em metro, e esse aqui é o fator de forma que vai corrigir o volume do cilindro para o volume de madeira que existe na floresta, que é esse número 46. E com isso, me dá a árvore. Isso é a forma que a gente usa para estimar fator de forma, né? Eu calculo o fator de forma, como que eu amostro ele e como que a gente aplica depois que eu obtenho o número para estimar volume de árvores.
Se a gente der a gente observa que esses procedimentos se conversam entre si, a gente tem de cubagem, que é aquela operação que eu vou fazer para medir o volume das árvores, onde a gente coleta DAP e altura, que é a informação que eu obtenho no inventário, diâmetro a diversas alturas, para a gente conseguir calcular o volume. Né? Informação onde a gente transforma diâmetro e altura em volume, tá? Para cada árvore ali, você vai pegar esse aí, transformar isso em volume, e de posse dessa informação, você consegue calcular o fator médio. Ou seja, se eu tinha 30 árvores, eu vou fazer essa conta de fator de forma para obter essa informação de fator de forma. O fator é dado pelo volume sólido do cilindro, aí com essa informação do fator de forma, eu vou ligar a florestal. No inventário florestal, você vai ter informação do diâmetro ao uma área da floresta, né, uma área de uma parcela. Com o fator de forma, você vai estimar o volume da árvore da parcela, ou seja, eu vou pegar diâmetro e altura, transformo isso em volume e multiplico isso pelo fator de forma. Aí com isso eu vou ter o volume de árvore mesmo de um cilindro. Tá? A gente obtém esse volume, extrapola para o hectare e utiliza lá no manejo florestal para fazer ações. Aí o último slide que eu vou mostrar para vocês aqui é só a respeito de como que o fator de forma, os valores que a gente costuma assumir de fator de forma, esses não é interessante vocês saberem de cabeça, porque é aquele tipo de informação que você está no campo ali, pergunta qual que é o volume mais ou menos de madeira que eu tenho nessa árvore, se você altura, medir o diâmetro ali da árvore e conhecer esses valores de fator de forma de referência, você consegue fazer ali com uma calculadora de celular mesmo, dar uma ideia da volumetria de uma árvore. Em eucalipto, o fator de forma costuma ser em torno de 0,4 a 0,40, os valores que eles assumem. Para floresta de pinos, ele tem uma fuste melhor e ele costuma ter fator de forma um pouco mais elevado. Então, de 0,45, 5 como fator de forma dessas árvores. Floresta de eles têm fator de forma bem maior. Então é comum, tem muito estudo que caatinga típica mesmo, que as árvores são bem baixas, né, elas não engrossam muito em diâmetro, geralmente usa 0,9. Tem muita literatura que usa esse valor aqui para representar a caatinga. Nossa vegetação dessa região aqui, que é uma transição de caatinga para cerrado, então ela não é baixa, né, ela tem um porte um pouco maior, ele costuma ser um pouco mais baixo. Então, o nosso fator de forma é de 0,8. A ideia é que, quanto maior for a árvore, menor vai ser o fator de forma. Esse fator de forma costuma cair conforme o diâmetro das árvores vão crescendo. Por isso que esse gráfico aqui, ele forma em relação à idade da floresta. A idade a gente pode para a grossura, né? E esse fator de forma começa como 2,1, quando ela tem aí 5 anos, e cai muito rapidamente até se estabilizar no 0,6. Mas esse aqui, se eu não me engano, é de araucária, essa informação. O que significa eu ter um fator de forma que é maior que 1? Ou seja, o volume do cilindro é menor que o volume de madeira. Isso vai acontecer quando a gente tiver árvore. Quando você tem uma árvore muito pequena, igual esse caso aqui, você vai ter o volume do cilindro, ele vai ser menor do que o de madeira, porque o DAP da árvore, ele é em relação à altura total, né? Tipo, se essa árvore aqui tiver 2 metros de altura, o DAP está quase no topo. O DAP vai ser um diâmetro bem fino, e com isso, o cilindro imaginário que a gente... Deixa eu só corrigir aqui. Não ficou representado correto, não. Peraí.
agora está correto, né? Porque o cilindro imaginário tem que ser da altura total. Tá? Aí agora, esse DAP aqui, ele é um valor baixo, né, de diâmetro, pequeno, e o cilindro imaginário ele ficou menor do que o volume total da árvore. Isso acontece, ou seja, com árvores bem pequenas, né, com bem baixas, aí o meu fator de forma é 1, mas isso é mais raro de acontecer. Geralmente o fator de forma vai ser seguindo esses números. Raramente ele vai ser maior do que 0,9. Comercialmente, tipo, ele vai ser 1, menor, o fator de forma vai ser maior que 1 quando a floresta é muito jovem. Aí, geralmente, a gente tem um fator de forma para estimar quando a floresta é muito jovem. Então, o fator de forma maior que a gente se literatura é o de Caatinga mesmo, que é 0,9. Alguns autores eu já vi usando, ou seja, considera que a árvore é um cilindro mesmo, né, porque ela é muito fina, varia pouco. E para florestas comerciais, né, de eucalipto com 7 anos, mais ou menos de 0,45, e florestas de pinos de 0,45 a 0,5. Aqui é um estudo que foi feito por minha aluna de mestrado, dessa aqui, Nazareno 2001, que a gente estimou o fator de forma florestas de Caatinga aqui da região, né, para estimar a volumetria, e que o fator de forma médio para todas as árvores que a gente pegou ali no inventário foi de 0,1. Não é um número que vocês podem, tipo, se você estiver fazendo um estudo em mata da região aqui, dessa região, vocês podem estimar a volumetria das árvores, né, pegando a altura, usando um fator de forma de 0,8, que representa a nossa vegetação daqui. No estudo nosso, a gente estudou também como que o fator de forma se comporta em relação à espécie. Então, aqui tem as espécies principais da nossa região, né, da área que a gente fez, que é em Cristino Castro, e como que ele varia. Então, você tem espécie, por exemplo, essa Calistene minor, que tem um fator de forma de 0,94. E você tem espécies como a Schwartzia psilonema, de 0. Se eu não me engano, essa Schwartzia psilonema é a banha de galinha, que são maior, tem maior, né, são mais grossas, e mais grossa você acaba diminuindo o fator de forma. E árvores menores, como essa calistene, uma árvore bem fina mesmo, ela não engrossa muito, o fator de forma é bem maior. O que a gente estudou também foi como que o diâmetro das árvores influencia no fator de forma. E a gente viu que o fator de forma, a gente consegue explicar muito bem a variação do fator de forma, dividindo ela em classe de diâmetro. Aí a classe de diâmetro de 2 a 12 centímetros é a de forma de 0,84. Conforme a gente foi aumentando 10 centímetros na classe, ele caiu para 2,56 e 0,5 na última classe de diâmetro. Inclusive, esse artigo nosso de 2001, a gente recomenda usar o diâmetro como um indicador do fator de forma, que isso te ajuda a estimar o volume das árvores. Não é comum simplesmente usar um fator de forma médio para a floresta toda, para fazer esse tipo de... Aí, pessoal, da lista de exercícios, o que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu vou parar aqui da matéria da prova. Aí a lista o 12, o 13, o 23 e o 24 são questões sobre o fator de forma da lista. Da lista de volumetria. Aí essas aí também vão cair no exercício. Ô, Naira, sim, eu faço até tempo, nem lembro mais como é que dá aula presencial, mas eu fazia de presencial, de cubagem, principalmente cubagem em pé, os aparelhos, assim, cubagem de derrubar a árvore é um pouco mais chato de possível de fazer também. Dependia muito daí, quando a turma era mais interessada, a gente podia marcar uma ida de campo para florestal para fazer isso, mas a parte de cubagem em pé a gente fazia, né? Aparelho de medir. Infelizmente a gente não vai ter aula prática esse período, né? Mas o período que vem, quando você estiver aí, se
interesse, eu posso juntar a turma que não fez a parte de prática, né, quem já e acompanhar, para vocês verem como é que faz na prática também. Tá. Muito bom. E quem tiver interesse, né, não precisa, a gente dá um jeito de comunicar as turmas antigas. Vocês são a segunda turma que está fazendo, então não acredito que a gente já vai voltar presencial, pelo menos a parte prática, aí eu aviso geometria. E quem tiver também interesse em trabalhar na área, né, eu faço esse tipo de operação, né? Inclusive eu tenho um projeto de pesquisa que eu tenho que era para ter feito nos últimos 2 anos, mas parou por causa de pandemia, a gente vai voltar. Nesse projeto de pesquisa a gente vai para a área de manejo florestal, vai fazer esse tipo de coisa, mas a gente vai fazer também a parte de biomassa, ou seja, árvore, vai seccionar ela dividir em folha, galho, vai cavar a raiz da árvore, vai pesar tudo isso em campo, levar material para. Então, a gente vai fazer isso provavelmente no metade do ano para frente. Que agora as árvores vão perder folha, assim que começar a chover de novo, que elas começar a crescer, querendo fazer isso. Então deve ser lá para outubro, novembro. Quem quiser, quem tiver interesse, aí a gente pode entrar, porque a gente tenta inserir no projeto de pesquisa também. Beleza, gente. Aí eu acabei optando por não colocar aquelas listas que eu fiz com vocês, que eu acho que do jeito que ficou, tipo, a minha lista do questionário com a lista do é basicamente a mesma coisa. Então, se vocês quiserem ajuda da lista, eu tiro com vocês o questionário ou a lista. A prova é dia 12, terça-feira. Aí, se vocês quiserem tirar a dúvida da lista, eu tiro com vocês, mas eu não vou tirar ela inteira com resposta, não. A gente pode tirar a dúvida agora da lista ou do questionário. Da lista é melhor, professor. Beleza. Assim, a ideia é ver isso de novo, que eu imagino, eu estou formando um engenheiro aqui, né? Ser capaz de fazer, olhar isso aqui, ó. Eu não sei se eu estou mostrando minha tela ainda. Então, né? Tipo, só com esses slides aqui, eu imagino que vocês consigam pegar os exercícios e resolver. Eu espero. Então, a ideia seria eu tirar a dúvida com vocês, né? Mas eu posso tirar a dúvida que vocês quiserem agora. Até... Professor, eu acho que da lista, a mais difícil que eu pude ver foi essa 28 que eu não consegui fazer. De A resto, lista. de boa. Não, essa aqui. Essa aqui, né? Isso, essa Certo? daí. Tá.